Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar tudo sobre sonhos. Ou pelo menos tudo que eu consegui pesquisar e que tem algum tipo de comprovação, que não seja doida dos signos, dizendo que se você sonhou que seu pé tava sujo, você ia encontrar o verdadeiro amor. E pra explicar de um jeito que todo mundo consiga entender, eu vou dividir em tópicos. Mas um aviso, antes de comentar sobre o que você sonhou essa noite, eu recomendo que veja o vídeo até o final. Primeiro de tudo, sei que pode parecer óbvio o que é dormir e o que é sonhar, mas sempre vai ter a pessoa perdida que vai dizer: ai, sonho pra mim é ganhar na Mega Sena e gastar tudo com Free Fire. Não, amigo, não é esse tipo de sonho que a gente tá falando. Então, eu vou contextualizar as coisas. O que é dormir? E por que a gente precisa? Pra entender o que é um sonho, embora todo mundo já tenha uma pequena noção, acho válido a gente se perguntar o que é dormir e como isso acontece. Afinal, você já se perguntou por que a gente precisa dormir? E por que tem gente que fica 3 dias acordado à base de café e desespero? Pois bem, a gente dorme porque ainda não tem uma resposta conclusiva, mas é comprovado todos os benefícios que o sono pode trazer pro seu corpo. Durante o sono, ocorre uma reparação física e mental do corpo, e é durante o sono que as nossas memórias recentes se transformam em memórias de longo prazo. Ou seja, pra você que fica trocando sono por estudar, pode ter certeza que o seu desempenho vai ser pior do que o cara que estuda 2 horas a menos que você, mas dorme e se alimenta direito. O Brasil fica em terceiro lugar com a média de sono mais baixa do mundo, onde a gente em média dorme 7 horas e 36 minutos por noite. E a população que contribui para baixar a média brasileira é a paulistana, que dorme em média 6 horas por noite. Hoje em dia se tem um consenso que a vontade de dormir pode ser mais forte que a vontade de se alimentar, e a privação de sono pode gerar cansaço, falta de memória, queda de imunidade, variações de humor, pressão alta e desequilíbrio hormonal. A melatonina é um hormônio no nosso corpo que é produzido apenas quando não se há estímulos luminosos. Geralmente, só é ativada à noite e provoca o nosso sono. A produção dela vai caindo conforme envelhecemos, e por isso é mais raro ver crianças com distúrbio do sono do que adultos. Esse hormônio que combate a insônia aumenta o tempo de sono e diminui o tempo de adormecer. Tem também um efeito antioxidante e previne a depressão sazonal. É aquela depressão que ocorre durante o inverno porque as pessoas têm menos tempo de sol e recebem menos vitamina D. Quanto mais tempo você passa sem dormir, mais difícil vai ser para a melatonina ser ativada no seu corpo novamente. E por isso é tão difícil virar uma noite ou dormir pouco uma primeira vez. E nas próximas se torna mais fácil, mas essa facilidade tem um preço. O maior exemplo que se tem de privação de sono foi feito por Randy Gardner. Em 1964, ele ficou 11 dias e 25 minutos sem dormir. Após o experimento, foi verificado que ele tinha perdido parte do paladar, olfato e audição, e não recuperou os mesmos apesar de descansar bastante depois. Por que ele fez isso? Ele disse que foi porque alguém precisava fazer. E o que acontece quando se passa muito tempo sem dormir? Bem, na primeira noite isso já afeta o seu organismo. Você começa a ter dores de cabeça, pode ter um leve ruído nos ouvidos, a termorregulação do seu corpo cai, deixando seus pés e mãos mais frios que o normal. Você fica confuso e perde 40% da capacidade de aprender algo novo. No segundo dia sem dormir, já aparecem olheiras. Vasos sanguíneos estouram dentro do seu corpo. O número de palavras que você usa é reduzido em 5 vezes e a temperatura corporal cai em 1 grau. No terceiro dia sem dormir, os movimentos do seu corpo diminuem e você pode começar a experienciar alucinações. Para compensar o impulso de dormir, a pessoa passa a comer muito mais do que o normal, principalmente coisas gordurosas e com muito sabor. A pessoa também pode apresentar tiques nervosos. No quarto dia, começam a acontecer alucinações visuais e auditivas mais frequentes, e uma confusão notável sobre tempo e espaço. No quinto dia, a fadiga extrema toma conta, a capacidade cerebral cai para 10%, e os músculos da pessoa começam a travar. Com uma semana, a pessoa para de conseguir realizar tarefas básicas, como ir ao banheiro, e o sistema imunológico será reduzido ao ponto de não conseguir combater as próprias bactérias que já vivem dentro da pessoa. Mas não é necessário ficar 7 dias seguidos para experienciar isso. Pessoas que têm privação de sono, uma baixa qualidade de sono, ou que dormem um dia e viram a noite no próximo, revezando entre dormir dia sim e dia não, podem apresentar esses sintomas ao longo do tempo. As funções cerebrais gradativamente vão definhando, e a imunidade pode ser comprometida para sempre. Os efeitos da privação de sono são cumulativos, e dormir 6 horas em vez das 8 recomendadas já é suficiente para que a pessoa vá gradativamente perdendo suas funções de pensamento crítico e memória. Tá, e como o sono funciona então? O sono em si tem 4 estágios. O primeiro é aquele em que você tá meio acordado e meio dormindo. Demorar demais pra pegar no sono pode indicar a falta de melatonina no seu corpo. Ou às vezes você é só um boboca que tenta pegar no sono mexendo no celular e não deixa o hormônio agir. Esse primeiro estágio idealmente leva 15 minutos, e há um relaxamento dos músculos e a respiração fica leve. A segunda fase tem um sono leve, e nesse momento o cérebro para de captar barulhos externos, a respiração diminui e o coração passa a bater devagar. No terceiro estágio, a atividade cerebral
diminui consideravelmente. No quarto estágio, se alcança um sono profundo, sem sonhos, onde são liberados hormônios ligados ao crescimento e recuperação de células e órgãos. E finalmente a gente chega ao sono REM, que significa em inglês movimento rápido de olhos. Esse estágio só acontece em adultos depois de 90 minutos dormindo, e se repete várias vezes durante a noite, alternando com o estágio de sono profundo. É nessa fase que acontecem os sonhos. No sono REM, seus olhos fechados se movem rapidamente por debaixo das pálpebras. A respiração se torna irregular. A frequência e a pressão cardíaca se tornam irregulares também, mas todos os demais músculos do seu corpo estão paralisados. Já é comprovado que o consumo de álcool ou psicoestimulantes como café impedem a pessoa de atingir o sono profundo ou o sono REM, o que impede a liberação desses hormônios reparadores e a criação de sonhos. Não dormir bem durante uma noite pode interferir nesses padrões do sono durante uma semana, e passar por essas fases é o que geralmente garante disposição e energia para o corpo sem a necessidade de qualquer estimulante externo. Se você se sente muito cansado, ou sem memória, ou distraído demais, ou com dificuldade de aprender, provavelmente você não está dormindo direito, e por consequência os seus hormônios estão desregulados. Mas e o sonâmbulo, Seplai? O sonambulismo ainda possui uma causa desconhecida, mas ele ocorre durante a quarta fase do sono, impedindo que a pessoa experiencie o sono REM em sua completude. Por algum motivo, os músculos da pessoa ainda se mexem, o que permite que ela vivencie os sonhos de forma corpórea, podendo cair da cama, andar ou até mesmo falar. Os casos de sonambulismo mais comuns são na infância até os 13 anos, e apenas 1% dos adultos no mundo apresentam um sonambulismo frequente, esse sendo desencadeado por um alto nível de estresse físico e mental. Você pode sim acordar um sonâmbulo, mas o ideal é levá-lo para a cama sem assustá-lo ou responder as perguntas que ele porventura fizer. Desse modo, ele pode voltar a dormir sem ter o seu ciclo de sono prejudicado. Assustar um sonâmbulo durante o sono é criar uma certeza de que na noite seguinte ele vai passar pelo mesmo processo novamente. E a paralisia do sono? A paralisia do sono ocorre naturalmente quando se sai do estágio REM abruptamente, assim como se sai do sono profundo. Trata-se de uma falha no ciclo do sono, onde o cérebro ainda não percebeu que está acordado e continua enviando sinais para os músculos se manterem relaxados. Durante esse processo de confusão, é possível se experienciar alucinações confundidas com sonhos que a pessoa estava tendo, somadas ao medo de não conseguir se mover. As alucinações mais comuns são a sensação de sufocar, flutuar, pressão no peito, um odor desagradável e gritos distantes. Tudo isso contribui para a criação na literatura dos demônios, chamados como sucubus e incubus, já que durante a paralisia do sono também é comum que se arme a barraca inconscientemente. Então, em vez de procurar uma explicação científica, na época só atribuíram a causa para uma cria do capiroto. A paralisia do sono não é algo comum de acontecer, e está ligada a fatores já estudados que são a indução consciente da paralisia, quando a pessoa está tentando ter um sonho lúcido. Eu vou explicar mais pra frente. Uma agenda de sono irregular. A pessoa está sempre indo dormir e acordando num horário diferente. Altos níveis de estresse, mudanças drásticas na vida da pessoa que afetam a sua saúde mental, o sono induzido através de medicamentos e o uso excessivo de drogas ilícitas. Ilícitas também, como café, chocolate ou álcool antes de dormir. Aqui no Brasil, a paralisia do sono provavelmente foi o que originou a lenda da pisadeira, que aparece para pisar no estômago de quem vai dormir de barriga cheia, deixando a pessoa com falta de ar. Essa lenda é mais frequente no Piauí, e provavelmente servia para justificar a paralisia do sono quando a pessoa tinha o seu sono interrompido com algum tipo de refluxo por comer demais. Nos Estados Unidos, é mais comum atribuir a culpa desse fenômeno a extraterrestres, e na Europa, as culpadas são as bruxas e os demônios. Já no Japão e na China, e nos países vietnamitas, os culpados são os espíritos mal intencionados. E é isso, no fim é só a paralisia do sono, pode acontecer com qualquer um que não tá dormindo direito. E como os sonhos acontecem? Por que sonhamos? O que é sonho é uma resposta complexa. Até hoje não se sabe por que sonhamos, e várias religiões e campos de estudo têm suas próprias explicações, mais ou menos científicas. Para os estudos da biologia, sonhos são uma experiência de imaginação inconsciente. Para diversas culturas, eles têm um caráter premonitório, e para a psicanálise, eles são um espaço onde se pode realizar desejos suprimidos. E o que acontece é que muitos mamíferos comprovadamente sonham, assim como bebês a partir do 8º mês de gestação. Muitos psiquiatras veem os sonhos como um subproduto da atividade cerebral noturna, onde o cérebro embaralha as memórias do dia com as memórias passadas para poder organizá-las de forma a transformar em memórias de longo prazo. Eu acho justo a gente se aprofundar um pouquinho em cada lado dessa questão. Primeiro de tudo, não tem como não citar Freud aqui, com um alerta. Hoje em dia, a psicanálise é considerada por muitos especialistas como pseudociência, porque ela não permite predições sujeitas a uma verificação experimental, como todas as outras ciências. Nesse
ponto, a psicanálise pode ser comparada ao estudo da astrologia. Segundo Frederick Crews, nenhuma evidência pode refutá-la porque não tem nenhuma consequência verificável em sua fundamentação. Dado esse alerta, a gente pode prosseguir. Para Freud, os sonhos são um sistema natural de cura psicológica, que podem vir em 3 caminhos distintos. Os estímulos sensoriais, que são influências externas e internas que ocorrem durante a noite e são assimiladas pelo cérebro do indivíduo. Tipo sonhar que você tá com frio e acordar descoberto, ou sonhar que tá nadando e ter vontade de ir ao banheiro, ou colocar pra ouvir sons de mar pra dormir e sonhar que tá na praia. Tem o que ele chamou de restos diurnos também, que acontecem quando a pessoa tem uma vida muito agitada ou conflitante e acaba sonhando que tá fazendo as mesmas tarefas que ela realiza durante o dia. E por fim, os conteúdos inconscientes reprimidos. Nesses sonhos doidos, existe o significado literal do que acontece e o inconsciente tem o desejo reprimido deles. Por exemplo, uma pessoa tem um chefe muito ruim e ela sonha que esse chefe estava vestido de palhaço fazendo malabares no sinal. Isso pode indicar que, na verdade, a pessoa deseja que o chefe perca o seu emprego e a deixe em paz. Através de uma interpretação simbólica e de livre associação, gradativamente se tornaria claro o significado de uma narrativa completamente absurda. Para Jung, um psiquiatra suíço, os sonhos, em vez de serem uma manifestação simbólica do desejo, se fundamentam em um sistema de compensação. Uma pessoa que se esforça muito para manter uma aparência máscula poderia sonhar com figuras femininas intocáveis para mostrar ao sonhador uma necessidade de mudança na sua atitude, onde os aspectos não aceitos da sua personalidade seriam os vilões do seu sonho. Ao contrário do que é para Freud, as representações absurdas no sonho do Jung não seriam uma fachada, mas sim uma maneira do inconsciente se manifestar, e a interpretação dos sonhos seria uma ferramenta então crucial para a psicologia analítica. A verdade é que até hoje não se sabe o que sonhos significam, e essas teorias se reforçam por amostras muito específicas que definitivamente não vão funcionar para todo mundo. Fico alerta. No nível cultural, contar um sonho apresenta uma função social. A pessoa que conta ganha atenção e geralmente aumenta ou omite pontos da narrativa para prender mais a atenção do ouvinte. Contar um sonho pode funcionar como valorização do ouvinte também, afinal, está se contando algo íntimo. Em alguns contextos, sonhos ganham status de premonição, onde a pessoa que conta o sonho ou o ouvinte tentam descobrir o significado por trás do sonho. E em casos cada vez mais comuns no Twitter, ninguém quer ouvir o seu sonho, porque você é um desconhecido e geralmente as pessoas não têm interesse no sonho de um desconhecido, a menos que você aumente a narrativa ou envolva alguém que eles conhecem. Sonhos que me envolverem provavelmente na seção dos comentários vão ter mais atenção, porque eu sou um elemento incomum entre as 2 pessoas anônimas que estão vendo esse vídeo. Mas tirando isso, é difícil que alguém que não te conhece se interesse de fato pelo seu sonho. Afinal, contar as maravilhas do seu inconsciente parece uma experiência única e avassaladora, que ninguém jamais viveu. Mas não importa o quão doido for o sonho que você teve, alguém já teve um sonho tão doido quanto. Então, nem nos sonhos a gente é especial. Foi mal por te contar desse jeito. Uma coisa que se tem consenso sobre sonhos é que eles refletem a vida da pessoa, as influências que ela recebe e seus desejos e angústias. É comprovado que não é possível sonhar com algo que não se conhece ou não se teve contato anteriormente, e isso observando-se crianças. As narrativas dos sonhos têm uma tendência a se tornarem mais complexas conforme elas recebem novas experiências, e se tornarem mais simples quando se chega à fase adulta e os estímulos e coisas novas deixam de acontecer. Os distúrbios do sono aumentam e o estresse e a rotina tomam conta da vida adulta. A tendência é observada que para pessoas presas em rotinas, onde elas vivem sempre o mesmo dia e assistem sempre as mesmas coisas, os seus sonhos se tornem mais previsíveis e influenciáveis pela mídia. Para neurocientistas, nesse caso, é apenas uma espécie de tráfego de informação que tem a função de manter o cérebro em ordem. A cada dia que se vive, memórias novas se tornam permanentes, enquanto algumas são descartadas, junto com as antigas, para dar espaço para essas novas. Todo esse processo acaba exigindo muito do cérebro. E esses processos desconexos de juntar as informações é o que explica os famosos insights, ou como muitos dizem, colocar o cérebro para trabalhar para você durante o sono. É muito comum se ouvir relatos de pessoas que tinham problemas de matemática para resolver, amorosos, familiares e que tiveram uma solução do que dizer e como fazer enquanto dormiam. Thomas Edison, com a criação da lâmpada, é o exemplo mais famoso, já que em seus sonhos ele afirmava que continuava sonhando com suas experimentações. Descartes, que criou o plano cartesiano e as meditações metafísicas, teve as suas revelações em sonhos, assim como o criador da tabela periódica no formato atual, que afirma que sonhou
como ela estava arranjada desse jeito. Já o outro lado, completamente oposto dessa explicação científica, é a oniromancia, ou seja, a previsão do futuro ou comunicação com o divino através dos sonhos. Assim como a psicanálise, não existem bases científicas que possam comprovar que de fato isso acontece, mas os relatos são inúmeros, vindo muito antes da Bíblia, que popularizou o conceito no mundo ocidental. Nesse quesito, sonhos são inspirados por divindades e sonhos ruins são inspirados pela representação da maldade, que varia de acordo com cada religião. Então, com tantas variações, é de se imaginar que não exista consenso sobre o que cada sonho significa para esse tipo de interpretação. Enquanto em uma religião, sonhar que se perde os dentes pode significar riqueza, na outra significa que você vai perder um parente, enquanto na psicanálise pode significar que você está sendo traído ou que você acha que está sendo traído. E para a ciência, significa que você está realocando as memórias de quando você perdeu os dentes quando era criança com alguma memória recente. E infelizmente não existe consenso para isso. O que existe é uma lista de sonhos mais comuns que as pessoas têm, para que na próxima vez que você quiser contar que sonhou algo, você saiba se aquilo foi diferente ou se literalmente todo mundo já sonhou com isso ou vai sonhar. Sobre sonhos lúcidos. Acho justo falar sobre sonhos lúcidos, já que eu dei algumas dicas sobre o que é quando eu falei sobre paralisia do sono, mas existem camadas mais profundas a se explorar. Sonho lúcido se trata de um sonho em que você sabe que está sonhando. Parece bem simples o conceito. Ao saber que você está sonhando, você pode ou não controlar as coisas que acontecem no sonho, assim como buscar as experiências que sempre quis viver. Quase um modo criativo do Minecraft, só que no sonho. Sonhos lúcidos já foram comprovados como existentes pela ciência e são utilizados para os mais diversos fins, seja apenas para se divertir, realizando todos os seus desejos, sejam com a finalidade terapêutica para superar algum trauma, ou como os meios de contatar a energia espiritual em que se acredita. Para se ter ideia, se tem registros de Aristóteles retratando a existência de sonhos lúcidos. Para saber o que é e o que não é um sonho lúcido, ele tem que corresponder às seguintes características. O sonhador tem que saber que está sonhando. Os objetos desaparecem depois de acordar. As leis da física não se aplicam no sonho. O sonhador tem uma memória clara do sonho quando acorda. Existem vários métodos para se ter um sonho lúcido, e todos eles visam impedir que o seu cérebro entre no estágio de sono profundo e pule direto para o estágio REM. Como são muitas metodologias, eu não vou me atentar em alguma específica por aqui, até porque é muito fácil de encontrar esse tipo de informação para quem está interessado. Algo em comum que todos os métodos têm, entretanto, é a necessidade de testar a realidade. Isso é, você criar um hábito físico para fazer durante o dia, junto da pergunta, estou sonhando? Se de fato você criar um hábito, eventualmente ele vai aparecer no seu sonho. Quando eu conduzi esse tipo de experimento comigo, eu criei o hábito de olhar para as minhas mãos, separar e juntar os dedos enquanto eu fazia a pergunta, será que eu estou sonhando? Eventualmente, junto com todos os outros passos do método que eu tentei, funcionou. E não existe ainda comprovação científica se ter sonhos lúcidos por muito tempo é prejudicial para a saúde ou não, já que esse impede o seu cérebro de realizar o ciclo completo do sono. Porém, já é comprovado que ele é eficaz em tratamentos contra estresse, e o recomendado atualmente é praticar para ter uma semana de sonhos lúcidos e depois parar com os hábitos. Ah, e se você tem muita preguiça de pesquisar, a estimativa é que uma pessoa a cada 5 tenha um sonho lúcido por mês. Então, mesmo que você não faça nada, a chance de você ganhar nessa loteria é bem alta até o fim da sua vida. Pelo menos uma vez. Ah, e fica longe dos malucos que falam que é só tomar a vitamina B6. E embora ela seja comprovadamente uma facilitadora para esse tipo de sonho, as quantidades normais que você ingere no dia a dia já devem bastar, porque o excesso desse bagulho causa neuropatia sensorial, ou seja, você perde a sensibilidade nas extremidades do seu corpo, e isso é muito, muito perigoso. Outra curiosidade é sobre como os sonhos em preto e branco serviram como chave para embasar os estudos sobre o rearranjamento das memórias, que é utilizado no estudo científico. 25% das crianças de uma pesquisa, após assistirem um filme em preto e branco, têm sonhos monocromáticos, com histórias que não possuem qualquer relação com o filme, assim como 12% dos adultos hoje em dia. Esse número, obviamente, era maior na década de 40. E hoje em dia, cada vez mais pessoas afirmam ter sonhos com realidades virtuais, o que não eram relatos comuns antes do filme Matrix. E falando de Matrix, eu tenho uma deixa para mencionar a droga morfina, de onde veio o nome Morfeu, deus dos sonhos, que não se sabe se era filho, irmão ou a mesma divindade que Hypnos. O que importa, nesse caso, é que eles eram irmãos de Thanatos, o deus da morte, dada a associação entre dormir com um breve estado de morte, onde se nasce novamente todos os dias quando se acorda. Hypnos deu o nome da terapia que hoje chamamos de hipnose. E esse nome veio, pois a princípio se acreditava que a hipnose era colocar a pessoa em um estado de sono induzido. E quando perceberam que isso não acontecia, já era tarde demais e o termo já tinha se popularizado. Pesadelos, assim como o sono, não têm causa estabelecida, já que os mesmos se tratam de um sonho com um significado ruim para o sonhador, mas ainda assim são uma forma de sonho. Muitas vezes um pesadelo pode estar ligado com um estado de perturbação do indivíduo psicologicamente
biologicamente, mas não é raro que pesadelos ocorram de forma espontânea, principalmente em pessoas abaixo dos 30 anos. Existem vários tratamentos terapêuticos onde as pessoas são treinadas para imaginar finais positivos mediante a problemas, de modo que durante o sono elas também sejam capazes de imaginar esse tipo de desenrolar. Muitas doenças podem causar pesadelos justamente por interferir no período do sono REM, assim como sentir frio ou ir dormir de barriga cheia. Existem tantas causas que podem fundamentar por que as pessoas têm pesadelos que seria impossível listar todas aqui. E sonhos lúcidos são indicados para o combate de pesadelos frequentes, assim como a terapia e o tratamento das causas mais aparentes que podem ocasionar esses sonhos ruins. Sonhos e pesadelos mais comuns. Existem pesadelos e sonhos que são muito frequentes de se ter, e a causa é que eles estão ligados à cultura humana. Então aqui vai uma listinha dos sonhos e pesadelos mais comuns que um dia você já sonhou ou provavelmente vai sonhar. O interessante é observar que os sonhos mais comuns para nossa cultura não são comuns para outras, o que reforça ainda mais que sonhos na verdade são um processo de memórias. Então vamos lá. Ter pesadelos com desastres naturais ou acidentes, mortos ou morte de conhecidos e desconhecidos, perder eventos ou se atrasar, estar nu em público, perder os dentes, que alguém está te machucando, que você está preso e não consegue sair, que está caindo, animais peçonhentos que podem te ferir e que está sendo perseguido são os tipos mais comuns de pesadelo, e quase todo mundo já sonhou com isso. E tem um bônus para pessoas em relacionamentos, pois esses têm 25% de chance de sonhar que estão traindo ou sendo traídos. E para os estudantes que estão em relacionamento com a escola, tem a mesma quantidade de chance de ter um pesadelo com alguma prova. Essa estatística também vale para pessoas que não estão mais em relacionamento, mas ainda não superaram o ex. Dos sonhos mais comuns, é muito mais difícil de se encontrar dados, pois a felicidade de cada um é subjetiva. Mas sonhar que ganhou dinheiro, descobriu um segredo, aprendeu a voar, se reconciliou com alguém ou foi em um lugar que sempre desejou ir, são os tipos de sonho mais comuns. E não impressionam muito quando você conta. Por que os sonhos se repetem? Sonhos se repetem, e aqui se enquadram as mesmas explicações do que significam os sonhos. Em um aspecto científico das coisas, eles se repetem porque você ainda está processando aquele tipo de informação. O seu cérebro está dando atenção para aquilo com a finalidade de resolver algum tipo de problema ou dúvida que você teve. Ele está tentando realocar essa informação, e quanto mais angustiante essa informação for para você no seu inconsciente, mais difícil vai ser realocar essa memória. Pensar muito sobre um sonho que você teve aumenta as chances de repeti-lo em quase 30%, e essa é uma das explicações de por que é tão comum pessoas sonharem com o Discman. Não existem relatos comprovados de que alguém tenha sonhado com essa figura sem ter entrado em contato antes com a lenda urbana. E quando se ouve essa história, assim como se vê um filme em preto e branco, a chance disso se transpor por um sonho é alta. Ainda mais se você der muita atenção e sair pesquisando sobre vídeos e relatos dessa coisa. E isso também se aplica sobre a nova moda do momento, o chamado sonho online. É um sonho em que duas pessoas tentam sonhar com a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso também é justificado pela ciência como um sonho lúcido. As pessoas não se encontram de fato, mas o nível de detalhes que elas precisam combinar antes, somado a todo o nível de preparação, que é o mesmo para se ter um sonho lúcido, faz elas acreditarem que elas de fato se encontraram e falaram tudo que estava combinado. E faltou alguma coisa? Sonhos são um tema muito abrangente, que tem diversas ramificações e diversos estudos. Nesse vídeo, eu tentei abrir um diálogo sobre os tópicos que eu julguei que seriam os mais prováveis de gerarem dúvidas. E se faltou alguma coisinha e eu não comentei, pode dizer aí, eu acho que todo mundo vai se beneficiar de ter mais informação. Se você gostou desse vídeo gigantesco, considere compartilhar ele com alguém que você acha que pode se interessar. E não esquece de me seguir no Twitter, eu tô sempre por lá postando coisas mais doidas que me vêm na cabeça. E se você deixar um like nesse vídeo, provavelmente eu vou fazer mais vídeos como esse. E bem, te vejo nos seus sonhos? Na verdade, vai ser só uma representação da ideia que você tem de mim, e não eu. E provavelmente vai ser um pesadelo, porque eu tenho uma faca. Até mais!